Foi divulgada uma ótima notícia relacionada com o combate ao câncer. Uma técnica considerada revolucionária que modifica as células de defesa do paciente está sendo testada para, no futuro, ficar disponível na rede pública de saúde. Tudo isso aqui, no nosso país. O tratamento, desenvolvido no Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com a USP, a Universidade de São Paulo e o Instituto Butantan, já permitiu que um paciente com câncer há 13 anos tivesse remissão completa após um mês de terapia celular. Não é uma notícia maravilhosa? E para a gente entender um pouco mais sobre esse tratamento, eu vou conversar agora com o doutor Dimas Tadeu Covas, que é coordenador do Centro de Terapia Celular. Doutor Dimas, boa tarde, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, boa tarde. Poxa vida, tão raro a gente poder dar notícia boa, estamos todos muito felizes e honrados com a sua presença no nosso programa. Olha, a notícia é um pouco melhor do que podemos imaginar, né? Até esse momento já foram 13 pacientes tratados. Foi noticiado um, mas já existem outros que já fizeram esse tratamento anteriormente. O primeiro nós fizemos em 2019, tá? E continuamos produzindo o tratamento e em breve esperamos que ele possa ser estendido aos pacientes do SUS, né, que é o nosso objetivo maior. Então já foram 13 pacientes tratados desde 2019? Exatamente. É. E todos com esse resultado de remissão total da doença? Olha, a remissão em relação à resposta ao tratamento, sim, foram todos excelentes. E, obviamente, que esses 13 pacientes tratados foram em condições especiais e não tinham outra opção terapêutica. Nós estamos desenvolvendo esse tratamento e a população que é possível estudar nesse momento são aquelas pessoas que já trataram, já fizeram outros tratamentos e não responderam, não tiveram resposta, como esse que foi anunciado, e só lhe resta aí como opção a terapia celular. Tá? Nós chamamos isso de estudo compassivo. Tá. Então, os 13 pacientes foram submetidos a estudo compassivo, tiveram resposta ao tratamento em si, alguns foram a óbito em virtude da própria condição clínica, tá, que eles tinham, e outros desses 13, 8 estão vivos, e alguns já em remissão há mais de um ano. Poxa tá? vida. Então, essa é a boa notícia. Ótima notícia. É um tratamento que reverte a expectativa de pacientes que não têm esperança de resposta aos tratamentos convencionais a que foram submetidos. Ô, doutor Dimas, assim, para pessoas leigas como eu, como é que funciona esse tratamento? Por favor. É um tratamento que se baseia nas células de defesa da própria pessoa com câncer. Tá? Então, ela começa com a coleta das células de defesa, os chamados linfócitos T do paciente. Esses linfócitos são manipulados no laboratório. Nós fazemos uma modificação genética, nós alteramos o DNA dessas células, né, especificamente para essas células se tornarem capazes de reconhecer o câncer. Tá? Então, modificamos o DNA, aí essa célula é multiplicada, né? Nós transformamos essas células em milhões e milhões e milhões de células no laboratório, e aí temos o produto. O produto volta para o paciente, mas agora ele já está reforçado, né? São células específicas para combater o câncer. Tá? Então, elas vão circular, vão reconhecer o câncer e vão destruí-lo rapidamente, como foi demonstrado, inclusive por imagens, né? 14, 15, 20 dias depois de receber o tratamento, uma pessoa que fazia anos aí que lutava contra o câncer entrou em remissão, ou seja, houve desaparecimento do câncer. Não falamos em cura ainda, porque a cura depende de acompanhamento por 5 anos, mas muda completamente a perspectiva de vida da pessoa. A qualidade de vida muda na hora. Uma pessoa que não tinha uma perspectiva clara, né?
não estava respondendo aos tratamentos, de repente se vê livre do tumor. Não sabemos se em definitivo, isso depende do acompanhamento, mas obviamente que isso muda, causa um impacto profundo na vida das pessoas, né? E em todos, né? Sem todos dúvida. Que estão à volta, inclusive nós que participamos do tratamento, que desenvolvemos o tratamento, isso dá uma satisfação enorme, uma alegria imensa. Quanto tempo de pesquisa, doutor? Olha, isso é pesquisa de uma vida inteira, né? Aqui no Centro de Terapia Celular do Hemocentro, nós estamos há 20 anos nessa área e especificamente para esse tipo de terapia, nós começamos em 2014. O primeiro tratamento foi feito em 2019, tá? Então veja que foi uma evolução muito rápida. Sim. Tá? E, enfim, é a nossa linha de desenvolvimento, de pesquisa, sempre com células, né? Células-tronco e agora células para o tratamento do câncer. Né? Então, muitos anos de pesquisa, muita gente envolvida. Tá? Nós temos aí cerca de 20 pesquisadores que trabalham em vários aspectos dessa terapia. Tá? E, nesse momento, a gente está tentando montar uma produção em escala. Tudo isso é feito no laboratório, mas em associação com a Universidade de São Paulo e com o Instituto Butantan, a gente quer transformar isso numa indústria. Poxa. Fazer a produção, né, de um grande volume de tratamentos, pelo menos 300 tratamentos por ano, para a incorporação ao SUS. Ô, doutor, e quais são os tumores que podem ser tratados com a terapia celular? Nesse momento, nós desenvolvemos tratamento para leucemia linfóide aguda e linfoma de células B, portanto, células derivadas do paciente que tem um câncer do sangue. Tá. Tá? Existe já uma terapia em teste em outros países, um outro tipo de tumor do sangue que chama mieloma múltiplo. Tá? Mas as pesquisas andam muito rapidamente nessa área, dado que os resultados são excepcionais. Né? Então, tem muita pesquisa sendo feita com outros tipos de tumores. Tumor de mama, tumor de estômago, tumor de intestino. Na verdade, existe uma corrida mundial no sentido de desenvolver terapias para os demais tipos de câncer. Né? E eu, particularmente, sou muito esperançoso nesse sentido e acredito que no futuro, não muito distante, a terapia de escolha será feita com o uso de células como essa que foi apresentada e que está sendo comentada. Poxa vida, realmente é uma alegria quando a gente ouve um médico, né, dizer que está muito esperançoso com um tratamento tão revolucionário e que a gente desacreditava, né? Olha, o médico ele sempre tem que ter muita esperança. Né? Ele lida com a doença, com a morte. Então, o médico ele precisa ser, antes de mais nada, um esperançoso. Sim, né? verdade. Mas um esperançoso, no nosso caso aqui, com base nos conhecimentos científicos, com base no compromisso que nós temos em fazer avançar a ciência e tratar doenças como o câncer, que são consideradas de difícil tratamento. Tá? Então, é uma luta grande, mas que, enfim, é a nossa missão. Ô, doutor Dimas, e esses pacientes eram voluntários? Veja, como a situação clínica, são todos voluntários, né? Eles têm que concordar em participar, mas nessa situação, como a situação clínica era quase que de desespero, né? São pacientes que não têm o que tentar mais, né? Obviamente que todos concordaram imediatamente e temos muitos pacientes aguardando o tratamento, quer dizer, aguardando que haja esse desenvolvimento, que haja esse aumento de escala para serem tratados. Imagina essa semana, então, depois das notícias, né? Os e-mails, os telefones não param, né? E nós queremos, obviamente, fazer avançar isso e trabalhar incansavelmente para atender o maior número de pacientes possível. E mais uma vez eu agradeço, porque em meio a tanta demanda, o senhor arrumar um tempo para conversar conosco. Quais as possibilidades reais e se há uma previsão de quando isso vai estar disponibilizado na rede pública de saúde, doutor? A próxima fase é fazer um estudo clínico, ampliar esse estudo clínico, não mais como compassivo, mas aí para 75 pacientes em situações mais habituais.
e, com isso, solicitar o registro do produto na Anvisa. Uma vez o produto registrado, ele poderá ser incorporado ao SUS, poderá se tornar um tratamento habitual para esses tipos de câncer que eu mencionei. Obviamente que é um estudo clínico grande, né, e que precisa de investimento. Quer dizer, nós estamos agora procurando investimento que também não é muito barato. Quer dizer, nós estamos falando aí de 60, 80 milhões para poder custear esses 75 pacientes. Doutor, muito obrigada. Parabéns. Só nos enche de orgulho, esperança e admiração todo o seu trabalho e da sua equipe. Muito obrigada. Queria saber se o senhor gostaria de proferir algumas palavras para a gente concluir essa nossa conversa. Olha, o câncer é uma doença que hoje é a segunda causa de morte no Brasil, né? Vai se tornar a primeira causa nos próximos anos, né? E nós precisamos, enquanto país, nos preparar para enfrentar essa situação. E uma das formas é apoiando esse tipo de desenvolvimento, apoiando a ciência, apoiando o investimento na produção e dar acesso ao SUS, né, aos pacientes do SUS. Sim. Então, essa é a minha mensagem final. Tá. Agradeço, obviamente, a atenção. Quem agradece somos nós. Muito obrigado e mais uma vez parabéns, viu? Até logo. Até logo. Eu tive a honra de conversar com o Dr. Dimas Tadeu Covas, que é coordenador do Centro de Terapia Celular, compartilhando conosco essa notícia maravilhosa. Agora vocês viram o tanto de investimento que precisa para que 75 pacientes tenham acesso? Metade do avião do